Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 16, está escrito: A lei e os profetas vigoraram até João. A partir daí vem sendo anunciado o reino de Deus, e todo o homem emprega força para entrar nele. Meus queridos irmãos e amigos, prestem muita atenção no que vou lhes dizer. As palavras vigoraram ou duraram não existe no original grego. Reparem bem que nas suas Bíblias essas palavras estão com letras diferentes, estão assinaladas. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 16, no original grego está escrito da seguinte maneira: A lei e os profetas profetizaram até João. Porque a lei e os profetas profetizaram até João Batista? O que isso significa? Significa que tudo, absolutamente tudo que foi dito, profetizado, falado exaustivamente a respeito de Jesus, o Cristo, terminou em João Batista, que foi o último profeta daquele ministério profético que existiu. E João Batista foi escolhido por Deus, o Todo-Poderoso, para fechar esse ministério profético, anunciando e preparando a vinda de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Lei, lei, lei aqui refere-se aos 5 primeiros livros escritos por Moisés, chamados de Torá ou Pentateuco. Profetas aqui refere-se aos livros proféticos do Antigo Testamento, que contém as mensagens e predições dos profetas sobre a vinda de Jesus, o Cristo, e o reino de Deus. Portanto, quando Jesus, o Cristo, disse: Não cuideis que vim revogar a lei e os profetas, Mateus 5,17, ele quis dizer que não veio revogar a Torá, não veio revogar os escritos ou os livros proféticos, mas sim para dar-lhes pleno cumprimento. E Jesus, o Cristo, enfatizou que até que o céu e a terra passem, até que tudo se acaba, nem um iude, nem um cotes se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Agora vem a segunda parte do versículo de Lucas, capítulo 16, versículo 16, que diz: A partir daí vem sendo anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. O versículo está dizendo que, sendo cumpridas as profecias concernentes à vinda de Jesus, o Cristo, o foco, o ponto central de atenção passou a ser agora o reino de Deus. E o reino de Deus, ou o reino dos céus, é o governo soberano de Deus estabelecido aqui na terra com a vinda de Jesus o Cristo. E esse reino de Deus será plenamente consumado com a segunda vinda de Jesus o Cristo. E a palavra de Deus diz que será um reino eterno de paz, alegria, prosperidade, saúde, etc. Esse reino que pedimos
todos os dias, através da oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, aguardamos ansiosamente e temos nos esforçado para entrar nele. Dentro do reino de Deus estabelecido com a vinda de Jesus o Cristo, o Evangelho, que significa boas novas, é um manual de instruções ou o caminho que Deus estabeleceu para se viver de acordo com os princípios desse reino de Deus. O Evangelho é a essência da doutrina e dos ensinamentos estabelecidos por Jesus Cristo para esse reino. Repetindo, o Evangelho é a essência da doutrina e dos ensinamentos estabelecidos por Jesus Cristo para esse reino. A igreja é a comunidade do reino de Deus na terra. Podemos dizer que a igreja é a embaixada do reino de Deus na terra e tem a responsabilidade de proclamar os princípios e valores do reino de Deus instituídos por Jesus o Cristo. Nós devemos viver o reino de Deus hoje considerando Deus como prioridade absoluta de nossa vida e colocá-lo sempre em primeiro lugar. É o que diz Jesus o Cristo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 17, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 7, e no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus o Cristo disse: o reino de Deus chegou, ou é chegado o reino de Deus. Sem dúvida nenhuma, Jesus o Cristo estava falando da sua presença entre nós para a instalação do governo absoluto e soberano de Deus aqui na terra. Mas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21, Jesus o Cristo disse que o reino de Deus está dentro de vós. Jesus o Cristo disse que o reino de Deus está dentro de vós. Baseados nesse versículo de Lucas 17, 21, muitos cristãos dizem que o reino de Deus é uma realidade espiritual dentro de nós. E outros cristãos dizem que se refere à presença de Jesus, o Filho de Deus, entre nós. Então, como que fica? Prestem atenção no que vou lhes dizer. Muitos cristãos fazem confusão por causa da expressão grega entos imon, que significa dentro de vós e significa também entre vós. Continuem prestando atenção. Se usarmos a expressão dentro de vós, entos imon, quer dizer ou indica uma realidade espiritual interna, isto é, o reino de Deus é uma genuína e real transformação interior com Deus reinando soberanamente em nossos corações. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Isto quer dizer que o reino de Deus é uma realidade espiritual interior, tendo
tendo como ponto central de atenção a justiça, a paz, o amor e a alegria no Espírito Santo. O foco não está em práticas externas, em rituais físicos, mas em algo que se experimenta internamente. Agora, se usarmos a expressão entre nós, que também significa entos imon, está falando da vinda de Jesus o Cristo, está falando do Filho de Deus que deixou as cortes celestiais e estabeleceu o reino de Deus entre nós. Portanto, o reino de Deus, ou o reino dos céus, está entre nós, está dentro de nós e futuramente será plenamente e eternamente estabelecido aqui na terra quando Jesus o Cristo retornar. Fique com Deus, um grande e forte abraço. Meus queridos irmãos e amigos, dê o seu like. Gostou desse nosso estudo? Gostou desse nosso comentário? Dê o seu like. Ajuda-nos a levar essas mensagens e outras mensagens muito importantes a pessoas que não têm conhecimento ou que interpretam diferentemente, erradamente. Ajudem-nos nesse trabalho. Fiquem com Deus. Amém.